vou fazer duas analogias para você entender melhor o processo do seu filho. Uma analogia com a borboleta e outra com o diamante. Estou sempre falando aqui sobre a importância do desenvolvimento do seu filho, da importância dos estímulos nesse processo. Mas também a gente precisa entender que cada criança é única, cada criança tem seu tempo, cada criança tem seu processo. Assim como nós, eu e você, tudo na nossa vida tem um processo pelo qual nós precisamos passar para alcançar alguma coisa. E o processo, ele é justamente isso, esse caminho pelo qual eu percorro para alcançar determinado objetivo. Para entender melhor esse caminho que o nosso filho passa para alcançar o seu desenvolvimento, a gente precisa compreender que a importância de entender o processo e entender o caminho é porque se torna muito mais fácil eu chegar a algum lugar que eu já conheço o caminho. E conhecendo esse caminho, eu sei exatamente o que eu vou precisar para passar por ele. Essa é a importância de hoje, você entender esse processo. E esse processo é justamente o que eu estava dizendo sobre as analogias. Separei esse processo que os nossos filhos passam em dois tipos, fazendo duas analogias para entendermos melhor todo esse funcionamento. No caso da borboleta, do processo da borboleta, é um processo natural, onde a borboleta ela vai passar por um desenvolvimento natural, de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua natureza. A borboleta passa por 4 etapas no seu desenvolvimento para chegar na sua forma plena de borboleta. Ela não nasce borboleta assim como nós não nascemos adultos com todas as nossas potencialidades já, sabendo andar, sabendo nos comunicar. Assim também a borboleta, ela passa por etapas. Ela primeiro é apenas um ovo, depois ela se transforma numa lagarta e dessa lagarta faz o seu casulo e nesse casulo ela se transforma então na borboleta. Entender que as etapas da borboleta, assim como as etapas do nosso filho, têm um tempo no sentido da sua maturação, na sua capacidade de corresponder àquela nova evolução, àquele novo tempo. Existem etapas fixas no desenvolvimento da borboleta, assim como no desenvolvimento do nosso filho. Etapas que não podem ser invertidas, que não podem ser puladas e que necessitam uma da outra. Para um bom desenvolvimento de cada etapa, depende que a etapa anterior também tenha sido bem desenvolvida. Assim também é com o nosso filho. Por isso a importância de respeitar esse processo dele. Mas isso não significa que vamos ficar parados, estagnados, esperando as coisas acontecerem naturalmente. É claro que existe esse tempo de maturação, mas assim como a borboleta do ovo, para poder passar para o tempo da lagarta, ela passa por um processo de transformação dentro do ovo. A lagarta, para chegar no casulo, ela precisa percorrer um caminho. Ela não fica parada esperando a hora que o casulo vai se formar em volta dela. Ela se alimenta, ela faz reserva de energia, ela vai até o local, ela constrói o seu casulo para então passar por mais uma etapa, que é a etapa do casulo, e depois alcançar a sua plenitude de borboleta. Então, mesmo tendo no nosso filho essas etapas naturais, nós precisamos também de alguma forma ajudá-los para que eles possam chegar em cada etapa, em cada momento, com as suas potencialidades abertas. Então não é simplesmente parar e falar, não, o meu filho vai se desenvolver naturalmente independente do que eu faça. Algumas etapas e algumas realidades ele vai alcançar, mas quanto mais você estimular e promover as possibilidades, ao chegar no seu tempo, ele vai alcançar essas etapas com muito mais potencialidade. Já o processo do diamante tem algumas características importantes para a gente analisar e entender a diferença desse processo. O carbono é um elemento químico que pode ser encontrado em vários lugares. Porém, quando esse elemento químico está no manto terrestre, ele é comprimido sob a pressão e a temperatura do manto terrestre e assim ele se forma no diamante. Então entenda, né? Se ele não passasse por esse processo, né, de ser comprimido pela pressão e pela temperatura do manto terrestre, ele jamais se transformaria em um diamante. Mas ainda existe outra característica importante. Ele se transforma em diamante naturalmente pelo processo da natureza, porém ele se encontra de uma forma bruta. Quando encontramos o diamante na natureza,
encontramos ele de uma forma bruta. E por mais que ele passe por muito tempo na natureza, ele jamais vai alcançar o brilho e a beleza que vemos nos diamantes já lapidados. Então, o diamante ele precisa ser tirado da natureza para que ele possa ser explorado, para que ele possa ser lapidado, para que ele alcance essa beleza. Assim como o nosso filho, ele, quando colocamos ele, né, sobre algum tipo de pressão, de temperatura, né, quando estimulamos ele, quando damos a ele conteúdo, ele vai formar nele aquilo que de mais potente ele pode ser. Mas se deixarmos ele no seu desenvolvimento natural, ele pode simplesmente permanecer como uma pedra bruta. E isso não significa que ele não é diamante, mas não está com toda a beleza que ele pode ter. Então, ter essa consciência desse processo da borboleta, desse processo do diamante, nos ajuda a ajudar o nosso filho, a estimular o nosso filho, de forma que possamos alcançar e permitir que ele alcance um desenvolvimento cada vez mais potente, respeitando o processo, mas entendendo, sobretudo, os dois processos, onde ali eu preciso lapidar, onde ali eu preciso fazer com que esse carbono seja comprimido e onde eu preciso, assim como a borboleta, esperar o tempo dele, esperar e não intervir em alguns aspectos, em algum desenvolvimento que necessita de um tempo específico. Essas duas analogias, esses dois processos, eles se completam. Da mesma forma que o nosso filho ele vai desenvolver várias realidades de acordo com o seu tempo natural, nós precisamos também ir ao longo desse processo natural, fazendo as lapidações necessárias para que tudo seja alcançado da forma mais plena possível. Só precisamos ter sempre uma atenção muito grande, né? Não podemos correr o risco de compararmos o nosso filho a todo instante com outras crianças que já têm desenvolvimento mais avançado, porque cada criança é única, como falamos, né? Mas existem dois pontos importantes. Eu não posso desmerecer o desenvolvimento do meu filho, comparando com outra criança, mas entender o tempo dele, estimular cada vez mais para que ele possa alcançar o seu desenvolvimento mais pleno, o melhor desenvolvimento para ele mesmo, porque tudo aquilo que ele vai desenvolver pode ser melhor desenvolvido se você explorar hoje. Entretanto, existem alguns marcos e algumas características necessárias no processo de desenvolvimento que precisamos também estar atentos. Então, conversar com pediatras quando você percebe que o seu filho está se distanciando demais de algumas características mais naturais do desenvolvimento, vale a pena você conversar com o pediatra para que você possa ter uma orientação de acordo com a especificidade do seu filho e não perder tempo independente das circunstâncias.